Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa, está começando mais um vídeo aqui no canal. Vocês pediram e eu trouxe a forma como eu faço os gabaritos para laço. Então vem acompanhar todas as dicas e todo o passo a passo junto comigo. Hoje o nosso cenário está um pouco diferente do habitual, porque eu coloquei aqui uma caixa de papelão dobrada para me auxiliar no vídeo. Porque como a gente vai mexer com o estilete hoje, eu não quis estragar a minha placa que eu utilizo para fazer os biscuits e os laços. Então eu coloquei aqui uma caixa de papelão como base, já fica aí de dica para vocês. Antes de mostrar para vocês a forma como eu faço os meus gabaritos, eu vou mostrar alguns que eu já tenho aqui. Eu tenho esse de 4 centímetros, o de 6 centímetros, o de 8, o de 10 e o de 12. E hoje eu vou fazer aqui com vocês o de 5 centímetros, o de 7 centímetros e o de 11 centímetros, que é o que eu estou sentindo falta aqui no momento e eu não tenho. Então são esses que eu vou fazer com vocês. Eu quero que vocês observem uma coisa aqui nos meus gabaritos. Eu fiz eles de uma forma que eles, se eu colocar um sobre o outro para fazer qualquer laço, eu consigo, porque eles são todos da mesma altura. E essa abertura do meio de todos aqui, eles se encaixam, vocês conseguem ver? Olha, eu vou mostrar mais de pertinho para vocês conseguirem ver. Eles se encaixam em todos, independente do tamanho deles, olha. Eu vou encaixando aqui e todos o meio vai ficando juntinho. Isso é muito legal quando a gente quer fazer um laço sobreposto no outro. Então aqui eu tenho o de 12 centímetros e se eu colocar o de 12 centímetros embaixo do de 4, eu consigo trabalhar da mesma forma, porque todos se encaixam, eles têm a mesma altura. Então eu vou mostrar para vocês qual material que eu utilizo para fazer os meus gabaritos. Eu sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo, então a gente utiliza essas placas de PVC para poder fazer as maquetes em 3D, o que a gente chama de maquete volumétrica. Então, isso aqui que eu utilizo para fazer os gabaritos é uma placa de PVC de 2 milímetros. Vou mostrar ela aqui para vocês, ó. Ela é, ao mesmo tempo que ela é bem firme, que você consegue mexer com ela, ó, ela é bem maleável, vocês conseguem ver? Mas ela é firme ao mesmo tempo. Por que que eu gosto desse material para poder fazer os gabaritos? Porque, por exemplo, o de MDF, ele é totalmente rígido, você não consegue ter essa flexibilidade para conseguir tirar um laço ou fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo, eu não gosto de fazer com o papelão, porque o papelão é muito mole. Então, às vezes, você precisa que ele fique um pouquinho mais durinho para você conseguir alinhavar ou fazer alguma coisa, e ele acaba cedendo. Então, esse material aqui é muito legal. Porém, ele só vende em placa. Ele vem de uma placa bem grandona, mas o que que acontece? Você pode ir nesses lugares que vende esse material e pedir para eles te darem os retalhos, porque com os retalhos você já consegue fazer os seus gabaritos. E caso na sua cidade seja um pouco difícil de encontrar esse material, você também pode fazer com papel Paraná. O papel Paraná é tipo um papelão, só que ele é mais grossinho. Ou caso você queira pegar essa dica e fazer com papelão também, sem problemas, ao seu gosto. Então aqui eu peguei um pedaço da chapa para mostrar para vocês como eu faço. E o primeiro passo, a gente vai precisar aqui de uma régua, da nossa chapa, de um estilete e de um lápis. Esses são os materiais que a gente vai precisar para fazer os nossos gabaritos. Então, o primeiro passo, eu venho aqui e eu vou medir aqui 16 centímetros, que é o tamanho que eu faço todos os meus gabaritos. É aqui a altura do nosso gabarito. Então, eu marco aqui 16 centímetros, venho aqui na beiradinha, venho com o meu lápis, marco aqui. Venho aqui mais um pouquinho e marco de novo 16 centímetros. E
agora, eu vou marcar de assim 5 centímetros, que esse é o primeiro gabarito que a gente vai fazer. Eu já tenho o de 4, o de 6 e agora eu tô sentindo falta do de 5. Então, vou fazer aqui com vocês. Ah, uma coisa legal que eu também queria mostrar pra vocês. Esse material, ele é utilizado para fazer placa de comércio, essas coisas assim. Então, ele vem com plástico por cima para não riscar, para não danificar a placa. E aí, quando a gente termina de fazer, eu tiro esse plástico e aí ele fica fosco, olha. Então, quando a gente termina de cortar aqui, de passar o estilete, eu tiro esse plástico que está por cima. Vou vir aqui, vou marcar 5 centímetros de novo. E agora eu venho aqui e vou unir essas duas partes de 5 centímetros que eu fiz aqui. Vou passar aqui embaixo também, onde a gente tinha marcado antes. E prontinho, a gente já tem aqui o retângulo da onde a gente vai precisar fazer o nosso gabarito. Você já pode vir aqui e cortar essa parte, mas eu acho que é melhor você cortar depois que você já tiver todas as marcações prontinhas. Então, qual que é o nosso segundo passo agora? Aqui a gente tem 5 centímetros de assim e 16 centímetros de altura. A gente tem de largura 5 centímetros e 16 centímetros de altura. Agora, eu preciso vir aqui e achar o meio. Então, de 5 centímetros, qual que é o meio? O meio é aqui, 2,5. Então, eu venho aqui no 2,5 e marco. E agora, eu venho e marco meio centímetro para cada lado, que vai dar aqui no 2 e no 3. Então, eu já tenho o meu 1 centímetro de meio, que é essa parte aqui, ó, que dá basicamente um dedo. Eu gosto de deixar aqui nesse meio 1 centímetro. Então, eu já tenho aqui marcado, eu venho aqui na parte de baixo e faço a mesma coisa. Agora, eu já sei que é no 2 e no 3 que eu preciso marcar, então eu só venho aqui e só marco no 2 e no 3, para dar 1 centímetro, né? A gente já achou ali o meio. E o que eu faço agora? Eu venho aqui mais ou menos, ó, aqui no meio onde eu já sei que tá, e a gente precisa marcar 2,5 centímetros de altura, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui tem 2,5 centímetros. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. 2,5 centímetros. Vocês estão vendo? Em todos os meus gabaritos, independente do tamanho deles, essa parte de cima tem 2,5 centímetros de altura. Então, eu venho aqui e marco esses 2,5 centímetros aqui. Vou marcar mais uma vez. Aqui do ladinho, só pra gente conseguir riscar depois. E agora, eu venho aqui e risco até ali em cima, nos 2,5 centímetros, que eu já sei que ali eu preciso parar. Então, eu venho aqui, ó, e risco. De um lado, venho aqui e risco do outro. Vou riscar aqui do outro lado para eu conseguir ver. E risco aqui até os 2,5 centímetros daqui de cima. E agora eu venho aqui na parte de cima e eu só risco aqui essa parte dos 2,5 centímetros. E o nosso gabarito já está pronto, gente. É facinho de fazer. Agora eu só preciso vir aqui e cortar. Como que a gente vai fazer para cortar? Eu vou utilizar aqui a régua para me apoiar e para que isso aqui fique retinho. Vou vir com o auxílio do meu estilete e vou cortar. Esse material é bom que vocês cortem com o estilete, porque ele é um pouco duro para cortar com a tesoura. Você até consegue cortar com a tesoura, mas é um pouco durinho sim. Ó, já cortei aqui do lado, vou vir aqui agora e cortar a parte de baixo. Olha, vou mostrar pra vocês que a gente já tem aqui
o nosso gabarito, só falta a gente cortar aqui a parte do meio. Vou fazer a mesma coisa, apoiar a minha régua aqui, segura bem para vocês não deixarem a régua escapar e acabar cortando o dedo, porque essa parte, como é uma parte bem pequenininha, tem que tomar cuidado. Aqui eu já soltei, vou soltar o outro lado. Passo aqui. Soltei os dois lados e agora eu preciso soltar aqui a parte de cima. Aqui, como é pequenininho, eu nem utilizo o auxílio da régua. Eu só venho aqui e passo bem devagarzinho, com delicadeza, para isso aqui soltar. E empurro para baixo assim. E solto. E prontinho, a gente já tem o nosso gabarito de 5 centímetros. Para quando eu for utilizar ficar um pouco mais fácil para mim, eu venho aqui agora, tiro aquele papel que eu falei para vocês que tem aqui em cima, esse plástico, ó. Tiro. Tirei, ó, ele fica assim. E agora eu venho aqui e escrevo 5 centímetros. Então, agora eu vou passar para vocês todas as medidas para ficar um pouco mais fácil para vocês conseguirem fazer aí na casa de vocês. A altura total aqui do nosso gabarito tem 16 centímetros. Essa é a altura total. Essa parte aqui sempre vai ter o tamanho que for o seu gabarito. Se aqui for 5 centímetros, essa parte vai ter 5 centímetros. Se aqui for 10 centímetros, essa parte vai ter 10 centímetros. Então, aqui a gente vai definir qual que vai ser a largura do nosso gabarito. Essa parte aqui sempre vai ter 1 centímetro, que é esse vão que a gente tem aqui. E a altura dessa parte que fica acima do nosso vão, ela vai ter 2,5 centímetros. E aqui sempre também vai depender do tamanho que vai ser o seu gabarito aqui. Nesse caso, que aqui é 5 centímetros, cada lado aqui tem 2 centímetros. 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui e 1 centímetro aqui no meio, totalizando 5 centímetros. Eu espero que tenha dado para vocês entender, que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. E é assim que eu faço todos os meus gabaritos. A gente consegue fazer gabaritos assim também para fazer aqueles lacinhos Chanel. Então, se vocês quiserem, eu também posso trazer aqui no canal um gabarito daqueles para lacinho Chanel, que a gente gosta de utilizar para fazer os acabamentos dos nossos laços, fazer triozinho de hair clips, fica super lindo. Então, agora eu vou fazer aqui o de 7 centímetros e o de 11 centímetros e eu já volto para mostrar para vocês como que ficou todos os meus gabaritos. Finalizei aqui todos os meus gabaritos, vou mostrar pra vocês o de 5 centímetros que eu fiz junto com vocês, o de 7 e o de 11. Então, agora, o único que eu não tenho aqui do meio é o de 9 centímetros, mas eu não utilizo tanto, então eu decidi não fazer. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu vou deixar todas as medidas aqui na descrição. Um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau!